Que investimento que você faria com 100 meses de payback? Na boa. Então, imagina, você faz um investimento financeiro qualquer e você precisa de 100 meses, 100, 1, 2, né, 1, 0, 0, para conseguir recuperar o que você colocou. Só a partir daí você vai começar a ter algum retorno sobre o investimento. Difícil, né? E é bem difícil, mas isso já começa a acontecer no mercado de SaaS. Então já existem hoje negócios que levam 100 meses para recuperar o custo de aquisição do cliente. Olha que loucura. E isso é muito louco, porque 100 meses nós estamos falando 8 anos de contrato. Se a gente fizer um recorte do que é o mercado de software aplicativo, a gente pode fazer recortes setoriais, mas de maneira geral, pensando em mid-market, né, é normal você pensar que uma empresa troca uma aplicação a cada 5 anos. Né? E quando eu digo 5 a 7 anos, para RPs, por exemplo, isso é 7 anos, a CRM é um pouco menos. E quando eu digo trocar quer dizer trocar por uma versão nova do mesmo, ou seja, fazer uma implementação de Greenfield, porque a que tem já ficou muito bagunçada e tal, ou trocar mesmo, né? Trocar de solução. Como é que eu posso ter um CAC, um custo de aquisição do cliente, que ultrapassa 5 anos? Na realidade, se ultrapassasse 1 ano já era mal. Mas 100 meses. Então, isso tem a ver com alguns paradoxos e paradigmas que se precisa entender. Né? O CAC, no fundo, é uma conta de dividir, não é nada mais complexo do que isso. Né? O quanto eu gasto dividido pela quantidade de negócios que eu adquiro. Agora, se o número está tão grande, só tem duas explicações, ou uma terceira, que é a variação dessas duas. Primeiro, estou gastando demais. Segundo, estou fechando negócios de menos. Ou, a terceira, estou gastando demais e estou fechando negócios de menos. Então, essa é uma realidade. Agora, a grande questão que se coloca não é quanto gastar, porque gastar vai ser preciso, né? No que gastar? E repara que em 2026, agora, não adianta você colocar dinheiro nas mesmas estratégias, nos mesmos formatos de aquisição de clientes que se colocava há 5 anos, antes da pandemia, para a gente fechar, um pouco antes da pandemia, porque mudou, né? As coisas mudaram. E a forma como as pessoas buscam as soluções e esperam ter experiências com as soluções também mudou drasticamente. Né? Então, duas coisas que eu quero falar com você hoje. A primeira coisa é essa questão do CAC, isso tem a ver com o aumento de todos os custos que são relacionados à aquisição de negócios. Então, se a gente falar em paid media, está mais caro. Se a gente falar em social media paga, está mais caro. Se a gente falar nos salários das pessoas envolvidas, está mais caro. Agora eu tenho, imagina, qualquer operação de aquisição de clientes tem CRM, Software de Lead Generation, Sales Navigator. Imagina quantas soluções você tem. Então, o stack tecnológico que suporta atividade comercial está mais caro. Então, tudo isso vai se empilhando, né? E é aqui que fica muito evidente quando uma empresa, quando uma organização, ela está atuando de forma episódica, tática e às vezes até operacional mesmo, para fazer alguma coisa que precisa ser revisitada estrategicamente. Certas palavras me dão um certo comichão, né? Você fala estrategicamente, parece que estão pensando em PowerPoints, aquelas coisas etéreas. Não, a gente está falando de coisas muito práticas, né? Então, você imagina, exemplo. Primeiro, se a gente olhar para ler a essência de quando foi feito e como foi feito a Receita Previsível, né, do Aaron Ross, que foi um livro que eu tive a oportunidade de ler pouco depois dele ser lançado. A primeira versão é de 2011, salvo erro, 2010, 2011. Eu fui ler esse livro pela primeira vez em 2012, 2013. Né? Não tinha nem tradução para português ainda. E eu fiquei
achei interessante, né? Na altura eu era executivo na TOTVS e algumas das coisas que ele falava, que eram super inovadoras, nós já fazíamos lá, e fazemos lá há muito tempo, né? Estrutura de telemarketing, prospecção, não chamava SDR, chamava telemarketing, né? Parecia mais tosco, mas já acontecia. Aquilo lá foi uma validação de que o que nós fazíamos fazia sentido e era operacional, não só para a realidade de SaaS, mas para a realidade de venda de soluções, né? Para um mercado de mid-market. Muito bem. Só que quando uma empresa, imagina, na altura que ele escreveu isso para Salesforce, qual era a prioridade da Salesforce e dentro desse playbook, qual que é a prioridade desse modelo? É a aquisição de new logos, é a aquisição de cliente novo. O que é bom, mas veja, para a maior parte das soluções, a aquisição de novos logos é a versão mais, é a frente de trabalho mais cara que se tem quando a gente fala de go-to-market. Por quê? Por várias razões. Porque 95% das pessoas que você toca não estão em momento de compras, então você precisa daquele momento de nurturing, tem a questão da geração de negócios por sinais, por intenção de compra, tudo isso, não vamos entrar nesses detalhes, mas isso é o que rola. Segunda coisa é a taxa de conversão dos 5% que estão em momento de compra é baixa. Porque você está num ambiente competitivo, a menos que o seu produto, a sua oferta, seja a única oferta disponível, que normalmente não é o caso, você vai conseguir converter, vai ser 10, 20, talvez 30% se for espetacularmente bom das oportunidades que chegarem. Então percebe como isso aqui fica pequeno? Agora, à medida que um negócio vai crescendo, à medida que um SaaS vai crescendo, começa a surgir uma mágica que passa muito tempo até que as pessoas consigam saber ou pensar em fazer alguma coisa com ela, que é a base instalada. Então fica muito naquela noia de base instalada com Customer Success e tudo mais, mas no fundo, base instalada é uma fonte de vendas muito grande. Nessa época que eu li pela primeira vez o Receita Previsível do Aaron Ross, a proporção de vendas novas e na base na TOTVS, que já era naquela altura a maior empresa de software do Hemisfério Sul, era de próxima de 60-40, né? Ou seja, 60% de vendas na base, 40% de vendas em novos. E vai ficando mesmo, à medida que a empresa cresce, é normal que a proporção de vendas na base face a vendas de novos, ela fique diferente, vai engordando, porque eu tenho mais base. Se eu faço um trabalho bom, tem lock-in positivo para o cliente vê valor, ele amplia o uso, tem o lace sendo feito adequadamente, você naturalmente vai fazer upsell e cross-sell na base, tem que ter oferta para isso, né? Vamos partir desse princípio. Então, essa proporção é uma coisa que não só deve ser perseguida, como é algo natural e saudável para o negócio. Então, repara, primeiro problema é focar a operação exclusivamente em contas novas. Isso é importante durante uma fase do ciclo de vida da empresa, só que depois é preciso que você tenha opções de upsell e cross-sell. E upsell e cross-sell não pode ser só mais usuário, né? Tem que ter outras ofertas que sejam possíveis e que façam sentido para o cliente de aderir. Segunda questão. Segunda questão. Com o crescimento da base, como é que você consegue crescer na base? Você só consegue crescer na base se a base está satisfeita. Então você percebe que ter o LACE, né? Land, Adopt, Consume, Expand, bem feito e bem executado é uma condição necessária para conseguir fazer, de fato, a materialização da expansão na base. E a expansão na base de clientes, ela precisa ter reflexo organizacional. Então, como que se criou, e muitas das áreas, e felizmente isso já começa a ser revisto, muitas das áreas de Customer Success, né, elas foram criadas como um suporte de luxo, mas um suporte de luxo pelo qual o cliente não paga.
um serviço adicional, né? Então virou quase um ombudsman. Ao invés dessa posição buscar o LACE, fica só no processo do A, né? Porque o L já, né? Você já chegou no cliente, aterrissou no cliente e tudo mais. O Customer Success fica olhando só a adoção e não olha para consumo e expansão. E com a adoção, o que é? Suporte de luxo, escalação de suporte, olha ticket, olha chamado. Meu Deus do céu, não dá para ser assim. Então, sempre que eu falo em arquitetura de receita, né, e arquitetura de go-to-market, que é mais importante, receita é só consequência disso, o que você precisa é articular esses diferentes pontos. Então, primeiro, eu tenho clientes, né? Eu preciso atingir um determinado mercado-alvo. Desse mercado-alvo, ao longo do tempo, parte dele vai ser cliente, parte dele não vai ser cliente. Clientes eu preciso tratar de forma diferente daqueles que são não clientes, né? A trilha do não cliente é uma trilha mais difícil de perseguir, ela é naturalmente mais cara, converte em mais tempo, custa mais caro para trazer, mas ela tem uma propensão de conversão muito menor. É natural, você está no ambiente competitivo. Do outro lado, você tem base instalada. Base instalada, para poder ser capitalizada, precisa de cuidado. Precisa garantir que os efeitos que eram esperados pelo cliente quando ele contratou a solução, de alguma maneira estão sendo entregues. E isso está se tornando benefício. É o que eu chamo de lock-in positivo. Não é só o cliente fica porque ele tem que ficar. Ele fica porque é positivo para ele permanecer com a sua oferta contratada. Parece que quando fala de arquitetura nessa perspectiva, né, de arquitetura go-to-market, são coisas muito etéreas até, né? Assim, de novo, PPT. Não, vamos falar de coisas muito práticas, né? Primeiro, é preciso acabar com a separação que é artificial entre vendas novas, customer success e parceiros. Olha só, parceiro, como é uma coisa importante. É difícil para a maioria das empresas de software. Empresas de software não são empresas de serviço. Primeira coisa. Segunda coisa. Você já deve ter ouvido eventualmente falar do modelo de Forward Deployed Engineering, né? O modelo da Palantir, aquela coisa toda. Calma com isso, porque isso faz sentido para o tipo de cliente que a Palantir atende, grandes clientes. Então, se eu tenho um contrato de 10 milhões de dólares por ano na mão, eu efetivamente quero colocar pessoas qualificadas para garantir que o cliente vá efetivamente utilizar a minha plataforma. Se eu estiver falando de um contrato de 10 mil, escolhe, euros, dólares, reais, tanto faz, por mês, já não vale a pena, porque isso não paga a pessoa. Você percebe? Então, não adianta querer tratar tudo como um forward deployed engineer, assim, empresas de software vão continuar sendo empresas de software, porque esse modelo não serve para todos os negócios e para todos os tamanhos de empresa. Ele serve muito bem para empresas muito grandes, mas ele não é funcional para empresas médias e para pequenas nem se fala. Clientes, né? Então, como é que você resolve esse assunto? Você resolve de uma maneira que é razoavelmente simples e não é nova. Parceiros. Aí, esse final de semana, eu falava com uma pessoa que eu conheci no final de semana, né? E falava assim, poxa, Paulo, eu tenho um SaaS aqui para o setor de supermercados, tal, queria ver parceiros, mas eu estou confuso com os contratos. Eu falei, mas pera. Você está confuso com o contrato ou está confuso com o modelo? Porque contrato, depois que você definir o modelo, é fácil. A primeira pergunta que você tem que fazer, ou as primeiras perguntas que você tem que fazer é quem vai ser meu parceiro? Por que faz sentido para ele ser meu parceiro? E como é que ele ganha dinheiro comigo? E por que eu desdobrei aqui para o tema do parceiro? Porque o parceiro é uma das principais alavancas de proximidade, captura de feedback e de execução do LACE. Assim, porque o parceiro se você estrutura um programa de parceiros bem desenhado,
você traz dispersão geográfica, dispersão de segmento e faz com que você tenha parceiros que estão próximos do cliente, de preferência dentro do cliente. Isso, de novo, bem orquestrado, faz com que você consiga capturar as oportunidades a montante, antes delas se tornarem RFPs, e ser a opção natural para que você efetivamente cresça nos seus clientes sem precisar fazer push de vendas, porque isso é muito chato. Imagina, você toda hora manda uma oferta não solicitada para o cliente de um usuário adicional, de um módulo adicional. Cara, quais são os sinais? Por que ele precisa daquilo? Como que ele vai usar aquilo? Quem que vai fazer ele usar aquilo de forma adequada? Percebe? Então, essa realidade de custos crescentes na aquisição de novos clientes, ela exige de quem já está no mercado, para quem é novo não vai fazer sentido, mas de quem já está no mercado, exige uma organização que dê atenção qualificada, estruturada e com estratégia para a base instalada. Para que a base instalada se torne, no tempo, uma parte relevante da aquisição de receita. E sempre que um cliente compra mais coisas, veja só que interessante, é um onboarding novo. Então você só não faz o onboarding do cliente quando ele assina o primeiro contrato. A cada nova venda, a cada nova entrada, a cada novo módulo usuário, seja lá o que for, é um onboarding novo, é um onboarding diferente, porque ele já tem contexto, ele já está com você, é uma outra coisa, mas é um exercício de onboarding, é um exercício de embarque do cliente, para renovar os votos, né? Para a gente fazer uma analogia. Agora, e para fechar, o que não pode? O que não pode, para quem quer ter um negócio que cresça e que cresça de forma consistente, o que não pode é abrir mão da base instalada. Base instalada é ouro, não pode ser chumbo. Para isso, não adianta vender para base instalada como você vende para cliente novo. Espero que você tenha gostado dessa conversa e outro dia tem mais.